Meus queridos, eu convido vocês a abrirem nesse momento a Bíblia de vocês na carta de 1 João, capítulo 2, verso 3. 1 João 2, 3. Lá no finalzinho da Bíblia, né? Primeira João 2, 3, isso. Nós vamos ler até o verso 11. Nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse também deve andar, assim como ele andou. Verso 7. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. E esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas, até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço nenhum. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, nós colocamos diante de Ti a Tua palavra, Senhor, proclamada pelo Espírito Santo, através do apóstolo João. E aqui hoje, Senhor, ouvida aos nossos ouvidos, pedimos que essa palavra chegue ao nosso coração, produzindo o fruto necessário, Senhor, em nós, que o Evangelho produza em nós arrependimento e fé, Senhor, produza a obediência necessária ao Senhor, para que vivamos para a Tua glória, honrando e glorificando ao Senhor de maneira agradável a Ti, entendendo, Senhor, discernindo coisas espirituais e aprendendo aquilo que é verdadeiramente importante, Senhor, em nossas vidas. Nós te pedimos, alcança-nos, Senhor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, uma das parábolas de Jesus, ensinada lá no Evangelho de Mateus, vai tocar num ponto importantíssimo aqui para a gente nesse texto de João. Vocês não precisam abri-la lá, eu vou só parafraseá-la. Mas nessa parábola, Jesus diz que um pai pede que seu filho vá cuidar da vinha. Diz, meu filho, vai lá e trabalha na vinha hoje. E esse filho diz, eu irei, mas depois ele não vai. Então, esse pai também pede a um outro filho, filho, vai e trabalhe na vinha hoje. E esse filho diz, pai, eu não vou, não quero não, estou desanimado hoje, assim, esse friozinho, não vou não. Mas ele se arrepende e vai e trabalha na vinha. E aí Jesus nos diz, qual dos dois filhos fez a vontade do seu pai? E todos sabemos, e o próprio texto responde que foi o segundo filho. Apesar dele dizer que não iria fazer a vontade do Pai, ele se arrependeu, foi lá e executou a vontade do Pai. Igualmente, aqui nesse texto, meus irmãos, e isso vai guiar toda a nossa mensagem nos dias de hoje, nós temos um princípio, que ele nos diz o seguinte, até um ditado popular, uma ação vale mais do que 1000 palavras, não é? Que a gente diz isso? E esse é um princípio válido para esse texto. Ações valem mais do que palavras. E João vai nos direcionar, aqui no verso 3 até o 11, mas antes disso ele já preparou um cenário. Nós estamos estudando a carta de João, esse é o nosso terceiro encontro, terceiro ou quarto? Terceiro encontro. Já falamos ali da introdução, do 1 ao 4, depois falamos do 8 até o capítulo 2, verso 2, onde nós já aprendemos várias coisas sobre essa palavrinha-chave no texto de hoje, que é o conhecimento de Deus.
Aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. João já nos disse várias verdades sobre como conhecer a Deus e sobre os frutos que apresentam aqueles que o conhecem. Vamos tentar lembrar aqui das pregações anteriores brevemente. Primeiro, João já nos disse que Deus se tornou conhecido através da encarnação de Jesus. O Deus eterno, intangível, imaterial, imanente, ele se torna transcendente, ele se torna imanente, ele se manifesta a nós através da pessoa de Jesus Cristo e se torna conhecido. Ele pôde ser tocado, ele pôde ser ouvido, visto, abraçado e viveu entre nós. Essa é a primeira forma de conhecimento que João nos diz. Portanto, nós só conhecemos a Deus porque Deus decidiu se mostrar a nós. É a autorrevelação da Bíblia. Deus não ficou calado nem escondido, ele veio de encontro à humanidade perdida. A segunda coisa que nós já aprendemos no texto é que Deus é luz. E o pastor Everton falou aqui na semana passada, o quanto isso nos mostra a verdade, a bondade que existe em Deus, a santidade de Deus. Tudo isso está contido nessa afirmação que Deus é luz. Já vimos que Deus também é perdoador. Ele deseja perdoar aqueles que se arrependem e confessam seus pecados, e mediante ao sangue de Jesus é possível uma reconciliação, uma comunhão novamente com Deus, através do sangue de Jesus, para aqueles que confessam seus pecados. E aprendemos também que aqueles que têm comunhão com os irmãos, ou seja, que andam na luz, têm comunhão verdadeira com Deus e conhecem a Deus. Então, é uma continuação desse caminho do conhecimento que nós vínhamos falando nos outros encontros, é que nós vamos prosseguir hoje. Convido você a olhar novamente para a sua Bíblia, para os versos 3 e 4, nós vamos lê-los novamente. Dá para aumentar, muito frio. Nisto sabemos que o temos conhecido se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Ora, um breve contextozinho, irmão, que nós já falamos nos outros sermões também, recomendo que vocês acessem lá na internet, está no YouTube, no nosso canal no Spotify também, nós temos as pregações lá. Algumas afirmações importantes de João sobre também o que não é o conhecimento de Deus, antes da gente prosseguir para mais um andar do que é conhecer o Senhor. É importante a gente saber que esse conhecimento de Deus que João está anunciando para a gente, ele não é um conhecimento secreto, exclusivo só para algumas pessoas que foram iniciadas em algum tipo de ritual misterioso e agora eles têm um conhecimento especial de Deus, tá? Isso era muito comum na época e hoje ainda tem uma sementinha disso espalhada em muitos meios cristãos e evangélicos também, que defendem que você tem de ter determinadas práticas, determinados jejuns e rituais, subir em determinados montes para que você possa conhecer a Deus, tá? Essas não são formas legítimas de conhecer o Senhor. Podem ser formas de desenvolver sua espiritualidade, uma disciplina espiritual e tudo mais, mas não formas de conhecer a Deus, tá bom? João também nos diz que o conhecimento de Deus não é um conhecimento intelectual, uma mera memorização de uma série de doutrinas. Agora eu sei toda a teologia sistemática do Gruden, do Erickson e tudo mais, agora então eu conheço a Deus. Você pode saber sobre Deus e não conhecê-lo, porque é diferente. Então esse conhecimento, nós chegamos então no verso 3 e 4, que João vai nos apresentar, é que o conhecimento de Deus, ele equivale a uma obediência de coração aos seus mandamentos. Isso é fundamental. Não vale a gente dizer que conhece o Senhor e listar todas as doutrinas cristãs, por mais que isso seja importante também saber, se nós não temos um relacionamento com esse Deus, se nós não lhe prestamos obediência, se não guardamos os seus mandamentos. Esse é o ponto que João quer nos chamar. Mas ele chama primeiro generalizando. Que mandamentos seriam esses? Como é que se dá a nossa obediência ao Senhor? Ora, isso não é nada diferente do que Tiago e do que também o apóstolo Paulo nos anunciam. Tiago vai nos dizer que uma fé sem obras é morta, não é? Portanto, a gente não pode ficar só aqui quando a gente se relaciona com Deus. Eu preciso exercer essa obediência. Paulo vai nos dizer que o evangelho da graça nos alcançou, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie, né? Mas depois ele diz lá no verso 10, porque nós somos feitura sua, preparados de antemão para andarmos em boas obras. Então essa mesma graça que salva, essa mesma fé
que é requerida daqueles que creem em Jesus, ela também está acoplada à obediência, a boas obras, tá? João não está inventando uma doutrina nova, ele está recorrendo à verdade das Escrituras que já ecoa para nós. E talvez nós estejamos acostumados a pensar em boas obras como realmente sinônimo de boas ações, de caridade, né? E isso não é totalmente errado, mas é incompleto. As boas obras, conforme nós podemos associar aqui ao texto da primeira carta de João, elas correspondem à obediência aos mandamentos de Deus. O que são boas obras? Obediência aos mandamentos do Senhor. E dentre esses mandamentos está fazer caridade. Dentre esses mandamentos está acudir o necessitado, né? Agora eu fiquei pensando. Acudir, socorrer o necessitado, aquele que precisa de ajuda. É um dos mandamentos. É parte da obediência. Do contrário, nós podemos até dizer, então, que pessoas que fazem obras de caridade têm direitos com Deus. Porque, afinal de contas, né, eles fazem as boas obras. E não é isso. As boas obras, elas correspondem à obediência aos mandamentos do Senhor. Ou seja, recapitulando o que a gente já viu até agora. Já diz Tiago e diz Paulo. Se dissermos que temos fé, lembra do falar e do fazer? Mas não tivermos obras, somos mentirosos. Se dissermos que conhecemos a Deus, João disse aqui, mas vivemos em desobediência aos seus mandamentos, somos mentirosos e não conhecemos a Deus. Isso então nos leva a uma pergunta, meus irmãos, a um ponto crucial aqui do nosso sermão. Se estamos falando de mandamentos, se estamos falando de obedecer a Deus, de quais mandamentos nós estamos falando? Qual é a responsabilidade do cristão, do crente, do fiel ao Senhor, em relação aos mandamentos de Deus? E a gente vai gastar um tempo precioso aqui nessa manhã refletindo sobre isso. Por quê? Várias respostas surgiram na igreja e surgem ainda hoje para tentar satisfazer a essa demanda, a essa pergunta. Qual é a forma correta de obedecer a Deus? Qual é a preocupação de Deus com a sua lei e o que o cristão tem a ver com isso? E eu vou trabalhar com vocês 5 afirmações aqui, 4 delas falsas e uma verdadeira, tá bom? Cadê alunos do IBTM? Presta atenção, qual é a alternativa correta, hein? Marque a menos errada. Vamos lá, pensa comigo, pensa que você está aí querendo responder aqui uma questão, uma prova. Primeira afirmação, estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Versículo bíblico, verdade, né? Mas olha a conclusão, premissa verdadeira e conclusão falsa. Portanto, o crente não tem qualquer compromisso com os mandamentos. B. Não precisamos conhecer os mandamentos de Deus. Nós os obedecemos por instinto, porque a lei é para pecadores. Ficar anunciando a lei para a gente é errado, né? Segunda alternativa. Terceira, a lei do amor anula todos os outros mandamentos. Só preciso amar. Quarta, Jesus já cumpriu a lei para que eu não precisasse obedecê-la. E quinto, devemos amar a lei de Deus e conhecê-la, internalizá-la e encontrar alegria em obedecê-la, naquilo que é válido para toda a humanidade, a chamada lei moral. Bom, vamos trabalhar cada uma dessas afirmações para não ficar nenhuma pulguinha aí atrás da orelha, mas para a gente poder esclarecer isso aqui hoje na igreja. A primeira afirmação dizia que estamos debaixo da graça e não debaixo da lei, portanto, não temos qualquer compromisso com os mandamentos. E isso não é verdade, meus irmãos. Talvez você saiba ali, realmente, mas tem uma parte de verdade nisso. Como é que a gente lida com isso? Simples. A liberdade concedida a nós pela graça, somos salvos pela graça e por isso fomos livres, ela não é uma desobrigação à obediência. Ela não é uma liberdade, agora você está livre, você faz o que você quiser da sua vida. Não é isso. A liberdade concedida pela graça é uma capacitação a obedecer os mandamentos de Deus. Você estava preso e incapaz de obedecer a Deus porque o pecado te amarrava. Mas agora você está solto. Para quê? Para obedecer aquilo que você era impedido de obedecer. Eu vou ler um texto aqui para vocês do Novo Testamento. Não vou falar onde está, portanto, pode ficar tranquilo aí, Lívia, tá na projeção. E eu vou ler na NVT, porque ficou extremamente claro essa mensagem nessa tradução. Eles já traduzem interpretando ali, né?
Olha só, e tenha isso em mente. Quando a gente diz, então, que nós fomos libertos da lei, estamos debaixo da graça e não debaixo da lei, quer dizer que nós fomos libertos de algumas coisas da lei. Nós fomos libertos da condenação da lei, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fomos libertos da culpa da lei e fomos libertos do medo de lidar ali com Deus por causa da lei, tá? Do medo, da culpa e da condenação. Então podemos ler o texto, olha, escutem. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Verdade, amém. Pois bem, uma vez que a graça de Deus nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? É claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida e à justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora, devem se entregar como escravos para a vida de justiça, para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje, vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabaram em morte. E agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus, fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Ficou claro, meus irmãos? Olha como ficou bem explicado para a gente. Nós temos que servir alguém. Ou nós vamos servir o pecado e viver em rebelião contra Deus, ou nós vamos servir a Deus e nos rebelar contra o pecado. Não existe um caminho neutro. Nós temos que escolher um lado, não existe em cima do muro diante das coisas do Senhor. Por isso, Paulo deixa isso bem claro para a gente em Romanos, capítulo 6, do verso 14 ao 22, que foi o trecho que eu li, tá bom? Segunda afirmação, diz o seguinte: não precisamos conhecer os mandamentos de Deus, apenas obedecê-los por instinto, pois a lei é para pecadores. E aqui, essa expressão, a lei é para pecadores, também é um trecho bíblico. Olha só, 1 Timóteo 1, 8 a 11 diz assim: sabemos que a lei é boa se alguém se utiliza dela de modo legítimo. Ou seja, ela é boa, hein? Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade, para os que se entregam às práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso, e para tudo o que se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. 1 Timóteo 1, 8 a 11. Ora, então realmente, Emerson, Paulo acabou de afirmar que a lei é para pecadores, né? Então, ela não deve ser para a gente. A gente precisa se lembrar do sermão de semana passada, né? Se você ainda está com a sua Bíblia aberta em 1 João, você precisa só voltar um pouquinho aqui, para o verso 8. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Então a lei também precisa ser promulgada para nós, porque nós também somos pecadores. A nossa natureza pecaminosa, ela vai deixar de existir na volta de Jesus, quando Ele nos ressuscitar e nos fizer caminhar com Ele, assim como Ele é, glorioso, ressuscitado, sem pecado, puro e santo. Mas até lá nós temos que conviver com essas duas realidades, de que nós somos simultaneamente pecadores, mas justificados. Uma declaração de Deus de que você foi perdoado, por isso a culpa do pecado não tem mais peso de te condenar, mas ainda existe pecados dentro de nós, com os quais nós temos que lutar até o fim das nossas vidas, clamando pelo socorro e pela ajuda de Deus, pela fé e arrependimento contínuos, por exposição aos meios de graças, até Jesus voltar. Essa é a realidade. Portanto, a lei ela também se aplica a nós, de alguma forma.
Agora, quanto a não precisarmos conhecê-la, né, que foi primeiro trecho dessa afirmação, não precisamos conhecer os mandamentos de Deus, nós devemos nos lembrar do que Paulo diz, que nós devemos procurar saber qual é a vontade de Deus para nós. E essa vontade, meus irmãos, como eu disse mais cedo, não é uma vontade misteriosa, não é aquele plano secreto que você precisa acessar ali para ter toda a sua vida destravada, para ter um mapa do que vai ser cada caminho, cada caminhada sua, para você e para os outros, né? Um mistério especial que você chega lá de Deus, lá no manto, lá e fala, papai, né? Aí Deus te revela, de repente você sabe tudo da vida de todo mundo. Não é essa a vontade de Deus que Paulo nos ensina a buscar. A vontade que Paulo diz para a gente buscar de Deus é a vontade de Deus decretada, é a vontade de Deus prescrita nos seus mandamentos, é procurar saber como Deus quer que a gente viva. E isso a gente conhece como? Aqui, ó. Isso é possível, isso é uma vontade de Deus conhecida, acessível a todos os homens, e em especial aos redimidos, aqueles alcançados pela graça do Senhor. Portanto, nós devemos conhecer a lei para que possamos obedecê-la. Como obedecer os mandamentos de Deus se eu não sei o que Deus exige de mim? Terceira afirmação, a lei do amor anula todos os outros mandamentos. Isso também não é verdade, ela não anula, ela resume. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo é um resumo da lei. Isso revela as intenções com as quais nós devemos nos aproximar dos mandamentos de Deus, porque não adianta a gente cumprir rigorosamente nenhum dos 10 mandamentos, vamos pensar assim, se o nosso coração está longe do Senhor. Se eu faço porque eu acho que eu vou ser salvo se eu cumprir aqueles mandamentos. Mas se eu os faço por amor, realmente eu cumpri, eu entendi o princípio da lei e eu os executei da maneira correta. E afinal de contas, né, todos os 10 mandamentos, que a gente pode chamar da lei moral no Antigo Testamento, eles se referem, de alguma forma, ou a você amar a Deus de todo o coração, alma e poder, ou você amar o seu próximo. Os 4 primeiros dos 10 mandamentos se referem a Deus. E os outros 6 mandamentos, a chamada segunda tábua da lei, ela se refere aos mandamentos de relação entre as pessoas. Não matarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe, não darás falso testemunho contra o teu próximo. E assim por diante, não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. Ou seja, quem ama a Deus e ama o próximo, não faz nenhuma dessas coisas, por causa do amor ao Senhor. Do contrário, nós poderíamos ter um amor abstrato, né? Dizer, não, eu amo o Senhor, mas eu continuo roubando, eu continuo matando, mas meu coração é seu, Jesus. Agora, minhas mãos, né? Com licença, que eu tenho coisa a fazer. Nada disso. Deus resgata a gente na totalidade. Por isso a importância dos mandamentos para iluminarem o nosso caminho e nos direcionarem quanto à vontade do Senhor, quanto a qual é a vontade do Senhor para nossas vidas. Quarto, esse talvez seja o mais sutil. E ele nem parece uma heresia, não. É possível arrancar uma verdade desse aqui, tá? Mas eu quero mostrar o que tem de errado nele. Jesus já cumpriu a lei para que eu não precisasse obedecê-la. Esse aí, né? Esse aí pega, hein? Ora, aí a gente precisa pensar que no mesmo versículo, Mateus 5,17, em que Jesus diz que ele veio cumprir a lei, ele diz que ele não veio anular. Então Jesus diz, eu não vim anular a lei, mas eu vim para cumprir. Portanto, cumprir não pode significar anular, tá bom, meus irmãos? Senão, né, Jesus estaria apresentando uma contradição lógica ali no mesmo discurso. Não, mas ele viveu a lei depois que ele morreu, ele anulou. Gente, não vamos colocar palavras na boca de Jesus, nem ações em coisas que ele não fez, tá? Olha só, assim que Jesus diz isso, né? Eu não vim anular a lei, mas vim para cumprir, ele vai desencadear um monte de discursos do Sermão da Montanha, nos quais ele apresentará para a gente um crivo muito maior do que a gente imaginava que a lei exigia de nós, não é verdade? Ele vai dizer, olha, adulterar não basta você se deitar com a mulher do seu próximo, é você imaginar, você desejar em seu coração, você já adulterou. Assassinar não basta você ir lá e dar um tiro na pessoa que você odeia. Basta que você odeie essa pessoa para que você já tenha se tornado um assassino dela. Amar, não basta você amar quem é bonitinho, quem é legal, quem é fofinho. Você tem que amar os seus inimigos, abençoá-los, orar por eles e fazer o bem em toda oportunidade que você tiver. Que isso? Isso é a lei. Isso é a lei de Cristo. Jesus como um novo Moisés, colocando para a gente um crivo muito maior daquela lei que Deus já tinha dado. Afinal de contas, nós poderíamos tentar obedecer aquela lei de maneira legalista e falar, pronto, consegui.
não adulterei, né? Sou fiel à minha esposa desde que eu casei, então estou sossegado. Aí vem Jesus e fala, se você olhou para uma mulher de maneira impura, você já adulterou. Você fala, poxa, então quem vai conseguir, né? Jesus não solta as rédeas, né? Diz, vai, façam o que vocês quiserem. Ele mantém firme a sua palavra. Ora, aí você pode pensar, não, mas, né? Depois de Jesus, na época de Paulo, já não precisava mais da lei, né? Chegou os gentios na comunidade e tudo mais. Assim como a gente leu em Timóteo aqui, Paulo dá uma lista parecida em 1 Coríntios 6, 9 a 11 também, de reprovações, de coisas que vão condenar o ser humano. Testemunhos que Deus vai usar, digamos assim, no tribunal divino e apresentar, olha, você foi isso, então você está condenado. Olha aí, 1 Coríntios 6, 9. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O que essa lista descreve para a gente, pessoal? Transgressões aos mandamentos de Deus. E o que o crente é, agora que ele foi redimido? Ele não pratica mais essas coisas. Ele se tornou um fiel, tanto porque ele crê, quanto porque ele obedece. Ou seja, a diretriz de Deus, ela é válida para o crente, ainda hoje. Jesus não anulou a lei, meus irmãos. Nós devemos amar os mandamentos de Deus, como no Salmo 19, que a gente abriu hoje aqui e leu na abertura do culto. Eles devem ser para a gente motivo de alegria, o desejo como uma coisa mais preciosa que você tem, mais doce do que o mel, mais desejável do que o ouro, do que as riquezas, deve ser a palavra de Deus para a gente e a obediência a esses mandamentos. Por isso, a alternativa correta a essas afirmações é a última, em que nós dissemos, devemos amar a lei de Deus, conhecê-la e internalizá-la, encontrar alegria em obedecê-la naquilo que é válido para toda a humanidade. O que quer dizer essa afirmação final, naquilo que é válido para toda a humanidade? Que existem partes da lei de Deus, da lei de Moisés, que realmente se passaram. Elas tinham um período para se cumprir em um povo específico, que era o povo judeu, como a circuncisão, as festas bíblicas, as leis alimentares, os sacrifícios e tudo mais. Ela teve um lugar, um povo e uma época para se cumprir. Após a vinda de Jesus e o seu sacrifício pleno, essas leis elas não têm mais utilidade, digamos assim. Por isso você não precisa parar de comer o seu bacon, viu, meu irmão? A menos que você tenha um problema de saúde, hein? Não precisa deixar de comer a feijoada e essas coisas, né? Você não é obrigado a celebrar as festas bíblicas, dos tabernáculos e tudo mais, tá? Isso são coisas da lei, que é chamada lei cerimonial. Existem leis circunstanciais também, leis civis, regidas para quando tivesse um rei em Israel. O que a gente faz com isso? Nada, você lê e fala, Deus, isso se cumpriu na pessoa ali de Davi e tal, glória a Deus, você celebra, mas não tem nada que você faça com isso. Mas existe uma série de outras leis, que são chamadas as leis morais, que a gente tem que prestar atenção nelas mesmo, que são resumidas nos 10 mandamentos e nos 2 maiores mandamentos, amar o Senhor de todo o coração, alma e poder, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isso a gente tem que estar vidrados, ok? Muito bem. Vamos prosseguir então, meus irmãos. Retomando aqui o que eu disse na primeira afirmação falsa, que o pecado nos impedia de obedecer à lei de Deus e de reconhecer a beleza, a bondade e a alegria decorrentes dessa obediência. Mas agora nós estamos na nova aliança. O que isso quer dizer? Jeremias e Ezequiel são 2 profetas do Antigo Testamento que vão nos descrever como é essa nova aliança e vão dizer 2 características importantíssimas. A primeira delas é que Deus derramaria sobre nós o seu Santo Espírito, nos lavaria, nos purificaria dos nossos pecados e nos daria um novo coração. E aí vem Jeremias e completa. E diz que nesse novo coração, Deus escreveria as suas leis no coração e na mente. Portanto, é propósito de Deus para os crentes, para aqueles que vivem a nova aliança, viverem a lei do Senhor, viverem em obediência, não mais externa, não mais como algo imposto para mim de longe, mas algo que procede de dentro de mim, que eu aprendi a amar e que eu compreendi pela graça de Deus. Amém?
Muito bem, vamos prosseguir então. Eu preciso fazer mais um ponto aqui. É por isso, meus irmãos, então, que o discurso que está muito na modinha hoje no meio evangélico, da hipergraça, de que a graça de Deus ela cobre todos os pecados, portanto, não importa se você peca ou não, você pode viver em pecado se você quiser, porque Deus já derramou graça, a graça superabunda, né? Acima de qualquer iniquidade. Isso é ignorar os escritos de Paulo, isso é ignorar João, é ignorar Tiago, é ignorar a Bíblia inteira, afirmar uma coisa como essa. Esse tipo de discurso diz, já que você é salvo, continue pecando. Não se preocupe em obedecer aos mandamentos, isso já passou, isso é coisa de lei, isso é coisa de Moisés. Deus te ama e te aceita como você é. Deus é amor, então Deus está presente em toda forma de amor. Heresia. Tem um elemento de verdade aí, mas está enganando a gente, enganando muitos irmãos nossos, com esse falso discurso, porque é um recorte na Bíblia para favorecer uma prática pecaminosa. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Quem vive assim não é salvo, pois não conhece a Deus. É uma árvore morta, que não dará bons frutos, ainda que apareça fofinho, cheio de coraçãozinho, e é o amor, isso não vai dar bom fruto. Lá na frente vai dar ruim. Observa, acompanha que você vai ver a promessa da Bíblia. A árvore boa não pode dar fruto ruim, e a árvore ruim não pode dar fruto bom. Mas, ao contrário, existem aqueles que estão dando bons frutos. Existem aqueles que estão sendo alimentados ali nessa videira verdadeira que é Jesus Cristo, e pela obra de Deus na sua vida, eles estão obedecendo aos mandamentos de Deus. É quando a gente volta aqui para o texto de João, olha aí, no verso 5. Quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Sim, meus irmãos, isso aqui é importante a gente fazer um recorte sobre o que é esse aperfeiçoamento no amor de Deus. Não quer dizer que Deus vai te amar mais. Isso é muito importante a gente dizer. Ser aperfeiçoado no amor de Deus não quer dizer que aquelas pessoas que obedecem a Deus têm um favor especial de Deus. Deus olha diferente para elas. Você fala, você sim, meu filho, você eu amo, porque aqueles ali, né, nossa, tá difícil, viu? Pelo amor de Deus. Não é isso. O amor de Deus é imutável, porque o próprio Deus é imutável. Então, Ele tem o mesmo amor por todos nós aqui. Por todos aqueles que Ele resgatou, que Jesus pagou um preço com seu sangue pela vida deles, tá? Deus não ama mais fulano ou beltrano, Deus não ama mais o pastor ou a ovelha. Deus ama todos igualmente com o mesmo amor, tá? Então, o que é esse aperfeiçoamento no amor? Quer dizer que a gente vai compreender mais o amor de Deus. Quer dizer, do nosso lado aqui da história, que nós vamos, a partir de quando começamos a obedecer a Deus e caminhar na sua palavra, nós vamos desenvolver virtudes, nós vamos amadurecer. Portanto, o aperfeiçoamento, ele quer dizer crescimento espiritual, ele quer dizer maturidade, ele quer dizer capacidade de discernir o bem e o mal, discernimento. Ele quer dizer desenvolvimento da salvação, como Paulo vai dizer para a gente em Filipenses, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. É isso que quer dizer esse aperfeiçoamento no amor de Deus, tá? E pensa comigo, isso é lindo, porque se por um lado nós estamos acostumados a ouvir, né, e a constatar que um pecado chama outro pecado, ou seja, uma pessoa que se entrega a um tipo de pecado, daqui a pouco ela vai estar se entregando a mais 7 pecados, assim como demônios, que Jesus diz lá no texto, né? A pessoa que se entrega à santidade, que se entrega a Deus, que se entrega a caminhar no Espírito Santo, ela vai cada vez mais apresentar mais frutos de santidade. Deus vai pegar aquela pessoa e vai ajudar ela a caminhar na fé, vai fortalecer a sua vida espiritual. Quantos de nós já não desfrutamos momentos assim na nossa caminhada cristã? Espero que hoje também esteja assim, mas se não está, Deus pode te renovar nessa manhã. De momentos que a gente estava caminhando com Deus firme e forte, lendo a palavra, orando, buscando ao Senhor, e a gente via Deus como se estivesse ali do nosso lado. Nós pregávamos a palavra de Deus para as pessoas com facilidade, mas algo aconteceu na nossa vida que a gente se esfriou,
Deus quer aquecer o nosso coração de novo nessa manhã, com essas verdades espirituais, trazendo santidade, trazendo qualidades, virtudes para nossas vidas, que serão acrescentadas a outras qualidades. Olha o que Pedro diz, eu preciso ler isso com vocês, é o último texto grande que eu vou ler, tá? 2 Pedro, capítulo 1, verso 5. A gente vai ler até o 11. 2 Pedro 1, 5 a 11. É graça sobre graça, fé sobre fé, glória sobre glória, virtude sobre virtude. O Espírito de Deus nos chama a viver mais santidade e mais presença de Deus. Diz assim, concentrando todos os seus esforços. Ou seja, é algo natural para quem está enxertado em Jesus, né? A seiva dele vai nos alimentar, mas a gente também tem que se esforçar. É um duplo caminho. Concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé de vocês a virtude, e à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade, à piedade acrescente a fraternidade, à fraternidade acrescente o amor. Porque essas qualidades estão presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam inativos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus. Pois, aí esse finalzinho é igualzinho o finalzinho de João que a gente vai ler ali do 7 ao 11, olha só. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês. Você é um eleito, meu irmão? Você é salvo? Então, confirma isso. Confirma isso. Porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois dessa maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, esse aperfeiçoamento no amor, então, é chamado por muitos teólogos de evidência da salvação. Pode ser uma evidência enganosa para muitos, né? Talvez você vai olhar só a obra na vida de um cara, o cara vai ser um cara joia demais, porque a gente não consegue ver o coração, né? Mas em algum momento, se a pessoa tem só obras e não tem um coração crente, essas obras vão tropeçar e ele não vai conseguir sustentar isso mais. Por outro lado, aqueles que realmente tiveram seu coração transformado, necessariamente vão apresentar boas obras, vão apresentar essas virtudes listadas aqui por Pedro: perseverança, amor, fraternidade, alegria, virtude, e tudo mais, o domínio próprio, o próprio fruto do Espírito, vai ser apresentado na vida daquele que foi resgatado. Portanto, pontuemos isso. Não quer dizer que as boas obras vão te salvar, mas se você é salvo, a sua vida vai apresentar boas obras. Você vai viver obedecendo aos mandamentos de Deus. Pela graça que te alcançou, o Senhor vai te fazer ser capaz de obedecer aquilo que você achou que nunca daria conta. Deus vai lá e te dá uma graça de obedecer. Isso é um milagre, gente. É um milagre que a gente tem que buscar diariamente. É lógico que a gente quer cura, lógico que a gente quer prosperidade, lógico que a gente quer tantas coisas, mas esse milagre aqui a Bíblia ensina a gente a buscar. Um milagre de abandonar os nossos pecados e desenvolver virtudes para a glória de Deus. Esse tema, meu irmão, da evidência da salvação, de como confirmar a nossa salvação, primeiro é um testemunho interno do Espírito Santo, né, que nós vemos lá em Romanos, mas João mesmo, aqui na carta, ele vai listar em vários pontos evidências daqueles que conhecem a Deus. Não precisa abrir? No verso 6 aqui do capítulo 2, né, 1 João 2,6, ele diz: aquele que conhece a Deus deve andar como Jesus andou. Então, primeira evidência da salvação. Quem é salvo? Aquele que anda como Jesus. Que é bem genérico, isso aí pega muita coisa, hein? Segundo, obediência, o verso 5, né? Sabemos que o temos conhecido por isso se guardamos os seus mandamentos. Terceiro, andar na luz e ter comunhão com os irmãos, capítulo 1, verso 7. Quarto aspecto, quarta evidência da salvação aqui em João: ama os irmãos. Tanto aqui nessa passagem, quanto lá na frente a gente vai ver também. 3,14. E 4,13, tem o Espírito Santo. São evidências. A gente vê isso no cristão.
A gente vê isso em quem é crente verdadeiro. E Deus vai sustentando disso se manter até o fim da caminhada. Essa é a perseverança dos santos, que esses frutos vão se manter na vida dessa pessoa. Por isso a gente precisa buscar isso diariamente. Fechando esse tópico, então, o aperfeiçoamento do amor Deus vai te ensinar a amar o que Ele ama e a amar do jeito que Ele ama. Esse é o desenvolvimento da salvação. Esse é o aperfeiçoamento no amor de Deus, que é o que João vai dizer aqui para a gente na sequência, né? Olha aí o finalzinho do verso 5, que já se emenda no verso 6. 1 João 2, 5. Nisto sabemos que estamos nele. 2 pontos. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar como Cristo andou. Ora, andar como Jesus andou não é se fantasiar de Jesus, tá, gente? Não é botar uma túnica, né? um ir Cristo, né? Uma coisinha, ó Pai, né? Não é isso. Andar como Jesus andou é viver como Jesus viveu. É ser uma pessoa que imita Jesus. Não externamente, porque a gente não sabe como era Jesus. Mas a gente sabe como era Jesus em suas atitudes, em seus discursos e tudo mais. E isso é muito importante também, porque nós sabemos e podemos saber todos a mesma coisa, porque isso não é fruto da imaginação. Eu não imito Jesus pelo que eu imagino que Jesus faria. Eu não imito Jesus porque eu imagino como ele agiria em determinada situação. Eu imito a Jesus porque eu tenho um testemunho claro, que são chamados os 4 evangelhos, que nos dizem verdades sobre como Jesus viveu, verdades objetivas. Eu olho para o texto bíblico e aprendo quem é Jesus. E aí há 2000 anos a gente está aprendendo quem ele é e sempre tem coisa a aprender. Quantos de nós não lê o evangelho e fica surpreso com uma verdade sobre Jesus que você talvez não tinha atentado ainda, não tinha percebido? Não é pela intuição. Não fique aguardando que Deus vai soprar no seu ouvido diante de cada situação o que você deve fazer, porque você pode acabar confiando na voz da sua consciência, que também é caída, igual a você, e pode te enganar. Confie na palavra de Deus, confie num testemunho externo e interno também do Espírito Santo, mas nunca deixe que eles se contradigam. Que uma coisa que você pensa, achando que é o Espírito Santo, contradiga o que a palavra está te mandando fazer, claramente. E assim, então, conseguiremos obedecer a Jesus, ou imitar a Jesus. Mas é claro que a gente não consegue isso do dia para a noite, e inimigos no caminho vão se erguer para impedir a nossa imitação de Cristo. O primeiro desses inimigos é a preguiça. Sim, esse bichinho aí, que pica muitos de nós. Nós não vamos conseguir imitar Jesus se eu não sei como Jesus andou. E como que eu vou aprender como Jesus andou? Na Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso estudar a palavra de Deus. Eu preciso ler os evangelhos e reler, reler. Muitas vezes. Quantas vezes você já leu os evangelhos? Não precisa me responder, mas pensa consigo mesmo. Leia sempre, meus irmãos. Esteja exposto à verdade. Então esse é o primeiro inimigo que tenta nos impedir de saber como Jesus viveu e imitá-lo, a preguiça. E o segundo é o legalismo. Porque talvez você possa ler muito a Bíblia. Talvez você já fez curso de teologia. Você tem mestrado, como eu disse aqui no começo, você já leu teologia sistemática. Você tem um conhecimento avançado sobre Deus e é um ateu. Inclusive, no meio acadêmico, digamos assim, formal, os melhores teólogos, entre muitas aspas, são os ateus. São os crentes liberais, né? Luteranos, alemães lá, que não creem em Jesus. Acham que essa religião foi inventada, vai lá e argumenta um monte de coisa, e os teólogos vão lá e lê isso e falam, uau, que incrível. Incrível nada, que heresia, que baboseira. Você pode ler a Bíblia, conhecer sobre Jesus e não conhecer Jesus, e não conseguir imitá-lo. Por quê? É precisa a ação do Espírito Santo dentro das nossas vidas. Deus precisa trabalhar em nós. As realidades espirituais são compreendidas por pessoas espirituais. Isso é importante a gente saber. A gente falou isso ontem no encontro de homens, né? Os homens que estavam aqui. A dificuldade que é apresentar o Evangelho, porque é impossível, na verdade, nós convencermos as pessoas de alguma coisa, quanto às realidades espirituais. Deus precisa convencer. O Espírito Santo de Deus precisa testificar no coração de cada um que ele é pecador, que Deus trará um juízo, mas ele fez justiça através de Jesus. Então nós proclamamos o Evangelho e nós confiamos que o Espírito há de fazer. Nós, então, precisamos, ao nos aproximar de Jesus e ao tentar imitá-lo, ter duas atitudes.
fugir da preguiça, né? Então, combatendo a preguiça, eu vou trabalhar, né? E combatendo o intelectualismo, o legalismo, eu preciso de uma vida espiritual. Então, nós voltamos àquele lema da Reforma Protestante: orare et labutare, né? Eu preciso trabalhar, eu preciso me esforçar e eu preciso orar. Eu preciso ter uma vida consagrada, dedicada a Deus. Aí sim, a gente vai conseguir imitar Jesus. A gente precisa ler, aplicar e praticar a palavra de Deus. Precisamos estar em um relacionamento pessoal com Deus, orando e clamando para que Ele nos capacite a encontrar alegria e a obedecê-lo como Jesus obedeceu ao Pai. E, obviamente, meus irmãos, isso é um processo, isso não vai surgir da noite para o dia, tá bom? E isso ecoa o que João já nos disse: quem conhece a Deus guarda os seus mandamentos, quem guarda os seus mandamentos imita Jesus. E quem imita Jesus faz o quê? É a continuação da passagem. Olha aí a sua Bíblia dos versos 7 até o verso 11. Eu vou ser bem breve nessa parte, para a gente conseguir encerrar a tempo. Quem imita Jesus ama o seu irmão. Sim, esse é o fruto de que o terreno que João está preparando é para nos chegar nesse ponto, né? Repito, quem conhece a Deus guarda os seus mandamentos. Quem guarda os seus mandamentos imita Jesus. Quem imita Jesus ama o seu irmão como Jesus amou. Isso é uma novidade importante, porque João vai dizer aqui, eu não vou reler o verso, vocês já deram uma olhada aí do 7 ao 11, né? João está dizendo para a gente que ele vai falar sobre um mandamento. Fala, gente, o mandamento que existe aí para vocês não é novidade não, é aquilo que vocês já conhecem, né? Aí parafraseio eu, vocês já conhecem a lei, vocês já conhecem a palavra de Deus, vocês já conhecem a Bíblia. Isso aí é o mandamento, obedeçam. Mas tem um novo mandamento que eu quero dar para vocês. E aí, se você ler o texto com bastante atenção, você vai ver que João não falou qual é o mandamento. Falou, pô, João, me ajuda aí, ó. Olha aí, ó. Aí, ó. 8. Por outro lado, o que eles escrevem é um novo mandamento. Ou seja, faça alguma coisa. Cadê? Ó. Aquilo que é verdadeiro nele e em você, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço e vai embora. João faz uma constatação, ele não apresenta o mandamento. Ô, João, me ajuda, né? Mas Jesus usa uma expressão parecida no Evangelho de João também. Jesus usa uma expressão parecida que está lá no Evangelho de João. Que ele diz, um novo mandamento eu vos dou. Vocês lembram disso, né? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não é? João 13 ou João 14. Jesus dá esse novo mandamento para os discípulos. E certamente é disso que João está falando. Porque se a gente for pensar na lei de Moisés e no resumo dessa lei, em que nós tínhamos dois mandamentos, né, dois grandes mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas, de coração, alma e poder, e amar o próximo como a nós mesmos, Jesus apresenta um novo mandamento, um terceiro que ressignifica todos esses, que é amar um ao outro, ou seja, um mandamento dado aos discípulos, é um amor fraternal, existe essa diferença do que o amor que a gente possa ter por terceiros, por externos, até pelos inimigos. O amor fraternal derramado por Deus na igreja, ele é diferente, ele é um amor especial, porque ele é baseado no amor de Cristo Jesus. Ele é o amor sacrificial. É o amor que Jesus diz, amem eles como eu amei vocês. Ou seja, o crivo, né, sobe muito. Não basta só você fazer boas ações pelo próximo, você ser um filantropo. Não basta só você declarar com a sua boca que você ama a Deus e cantar hinos de amor romântico ao Senhor. É preciso andarmos como Jesus andou, viver como Ele viveu e amarmos o próximo como Jesus amou. Porque, como diz o texto aqui, quem odeia o irmão está em trevas. João está radicalizando aqui, irmão, rasgando o verbo da nossa interpretação errada do que é uma verdadeira espiritualidade, aquela espiritualidade pessoal, monástica, né? Vou lá para o monastério, ascética, né? Que eu me abstenho de um monte de coisas lícitas e individualistas. Não, Jesus nos faz olhar para o próximo, para demonstrarmos que nós amamos a Deus. Se você diz que ama a Deus de todo o coração, alma e poder, mas não ama o seu próximo, isso só vale de um testemunho contra você de que de fato você não ama a Deus. E talvez você nem o conheça, porque se você conhecesse o Senhor,
saberia como é grande o amor de Deus pelos pecadores, inclusive por você, que deveria se considerar o maior dos pecadores. Agora, se você ama o seu próximo e até faz caridade, mas não ama o seu irmão da igreja, não se compromete com uma igreja local, mas apenas utiliza a igreja para o seu benefício próprio, você também não ama a Deus. Deus ama gente difícil de ser amada, meus irmãos, a ponto de todos nós sermos aqui salvos improváveis. E conhecer esse Deus que é amor é compreender seu perdão gratuito por nós e sermos capazes de compartilhar esse perdão com as outras pessoas também. Ele é um Deus que ama, Ele é um Deus que perdoa. Por isso, amar a Deus ou dizer que o conhecemos porque a gente sente alguma coisa assim dentro de nós é algo abstrato demais, a ponto de poder se tornar enganoso e a gente tropeçar. Por outro lado, o que João deixou claro aqui para a gente, obedecer aos mandamentos do Senhor, a ponto de amar o irmão como Jesus nos amou, aí sim a gente tem algo concreto, que demonstra que a gente é crente mesmo, que Deus salvou a nossa vida, que nos ensinou a ter compaixão uns dos outros, porque nós recebemos essa compaixão do Senhor. Quer dizer que nós somos tocados pela graça de Deus, e ela produziu um fruto em nós. Bom, os versos 10 a 11 vão finalizar a nossa passagem aí, dizendo que se nós odiamos o irmão, ainda que ele mereça, ainda que ele tenha feito algo que te deixou bastante irritado, nós não deveríamos fazer isso. A gente não viveremos o evangelho da graça quando retermos o perdão, quando carregarmos o ódio em nosso coração. É como se a gente estivesse vivendo a vida na igreja como se estivesse brincando de cabra cega, né? Você tem que ir lá tateando, pegando, mas você não sabe quem é, você não sabe de onde está vindo o barulho, você só está ouvindo ruídos e capturando algo que você não sabe exatamente o que é. Essa é a vida daquele que caminha na igreja, mas não ama o seu irmão. Ele está em trevas, diz João aqui. E ele vai tropeçar, né? E ele vai tropeçar. É isso. Bom, irmãos, mas quem ama o irmão está na luz e não tropeçará. Esse que anda na luz e ama seu irmão, não verá as fraquezas dos irmãos como um motivo para abandonar a igreja. Pelo contrário, ele vai assumir a sua responsabilidade pessoal no corpo de Cristo para fortalecer esses irmãos que estão fracos e ajudar a torná-los maduros na fé. Os irmãos desanimados e inconstantes não farão esse irmão desistir de amar novamente. Esse irmão não se frustrará ou se decepcionará com Deus quando as coisas não saírem do jeito que ele imaginava que seriam. Pois ele está na luz, ele sabe quem é Deus, o Deus que é amor e que o capacita a amar. Portanto, meus queridos, quando você evita um irmão na igreja, por qualquer motivo que seja, aquele irmão chato que se você está vendo ele ali, você vai para o outro lado, está vendo ele lá fora, você fica aqui dentro, está vendo aqui dentro, você vai lá para fora, né? Você prefere se esconder na quina ali, ó, passa daquela, né? Aquela estratégica caminhada, isso quer dizer que você não está na luz, você está preferindo as trevas para se proteger, ao invés de se ferir na luz. E Deus nos chama para viver na luz, ainda que isso traga ferimentos e cicatrizes como a de Cristo. Deus nos chama para sermos corajosos e enfrentarmos, né, esses relacionamentos gloriosos na igreja do Senhor. Por isso, meus irmãos, eu quero encerrar fazendo 4 considerações e vão ser só afirmações mesmo. Primeira, tenha coragem de amar. Tenha coragem de amar. Segundo, procure conhecer os mandamentos do Senhor. Terceiro, desenvolva sua salvação com temor e tremor. E por último, encontre alegria nas disciplinas espirituais privadas e nas coletivas. O que é isso, Emerson? Privadas, na leitura bíblica, na oração, na memorização de textos bíblicos, nas súplicas ao Senhor, na meditação, não meditação zen, viu, meus irmãos? Ficar pensando na palavra de Deus. E também nas disciplinas coletivas, como a celebração do culto público, a comunhão com os irmãos, o louvor, a confissão de pecados. Desfrute desses benefícios que a graça de Deus nos fornece. E aí, agora sim, eu encerro com a citação de um livro que a gente estudou aqui no ano passado na missão, chamado Comunidade Centrada no Evangelho,
que diz sobre essa realidade de nós termos esse desafio de obedecer a Deus, mas a nossa incapacidade de fazer isso, mas como Deus nos coloca numa comunidade para nos formar, para formar o caráter de Deus em nós e trabalhar aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas. Diz assim o texto: as Escrituras me chamam para a vida em comunidade. Quando eu deixo de obedecer ao chamado de me aproximar das pessoas, eu encontro barreiras que me impedem de amar o próximo de acordo com o amor de Deus por mim. Essas barreiras revelam que eu sou mais necessitado e falho e pecador do que eu pensava. Minha reação natural é ignorar, evitar ou justificar minhas falhas. Mas Jesus me convida, em vez disso, a reconhecer o meu pecado, a me voltar para Ele em arrependimento, fé e adoração. Quando faço, eu sou transformado, começo a perceber quão desesperadamente eu preciso depender de Deus em todo o tempo. E isso começa a me fazer sentir bem. Começo a confiar de fato que meu Pai me ama e quer o melhor para mim. Eu sou liberto para amar as outras pessoas. E a minha fé se expressa no amor ao próximo. Amém. Vamos ficar de pé.